Olá, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao Boletim de Notícias do Fala Povo com Alissa Gomes. Hoje, dia 23 de abril, dia de São Jorge, a gente vai começar esse boletim de forma um pouco diferente. Vamos falar primeiro da retomada, essa possível retomada, então, do comércio de rua aqui no estado do Rio. Pois é, a gente vem acompanhando os noticiários. O governador de São Paulo, Dória, já anunciou essa retomada a partir do dia 11 de maio, de acordo até com um plano desenvolvido pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Pois é, como a gente já vem percebendo, o Estado do Rio segue muito, né, o que São Paulo vem fazendo e vem decretando aí com relação a esse enfrentamento da Covid-19, do coronavírus. E tudo indica, né, de acordo até com alguns noticiários e pessoas próximas ao governo aqui do Rio, que o estado aqui do Rio também deve seguir por esse caminho. Então, há um estudo para a flexibilização do comércio de rua e também dos shopping centers em todo o estado. A ideia é que haja, então, um decreto para limitar a quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos e também uma flexibilização, uma redução do horário de funcionamento. Inclusive estão estudando de o shopping center ter um horário de funcionamento diferente um pouco do comércio de rua, até para evitar aglomerações dentro do transporte público. E o que a gente percebe, né, é que as cidades aqui do interior, aqui na região serrana, vem seguindo muito o que é passado, né, o que é decretado pelo governo do estado. Então, o que tudo indica, as cidades aqui da Serra também devem acompanhar essa possível retomada da economia, né, que está acontecendo já em vários locais em todo o país. Bom, hoje, por exemplo, eu já vi postagem de uma pousada aqui de Petrópolis anunciando que deve retornar no dia 8 de maio. Também conversei com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas daqui da cidade e ele disse que há sim uma conversa nesse sentido de abrir o comércio com uma flexibilização de horários, além de acompanhar todas aquelas recomendações de proteção ao coronavírus, com as lojas disponibilizando álcool em gel para todos, também limite, né, de pessoas dentro dos estabelecimentos, uso de máscaras. Então a gente vai acompanhar, inclusive durante todo esse fim de semana, para segunda-feira, no Fala Povo ao meio-dia, a gente passar para vocês todas essas atualizações aqui com relação à retomada, a possível retomada do comércio, né, da economia aqui na nossa região serrana. No nosso Fala Povo, então, segunda-feira ao meio-dia, desde já deixo o convite aqui para vocês acompanharem. Bom, a gente percebe, né, muito, inclusive, né, eu estava falando sobre as cidades daqui da Serra acompanharem o governo do estado, e isso é ainda mais forte com relação a Teresópolis, né? As medidas lá são muito parecidas, como, por exemplo, a capital já vem decretando o uso obrigatório de máscaras por todas as pessoas, inclusive para entrar dentro do transporte público, para entrar nos estabelecimentos comerciais, que tem permissão para funcionar, e Teresópolis acompanha, né, esse decreto. Já Petrópolis a gente vê uma certa diferenciação, né, um pouco diferente, a gente nota aí uma diferença entre os decretos. Aqui, por exemplo, há uma recomendação para o uso de máscaras por toda a população e obrigatoriedade só para os funcionários desses estabelecimentos que têm permissão, então, para poder funcionar durante a pandemia. Então, a gente vai acompanhar para ver se realmente as cidades vão seguir esse novo decreto do Estado do Rio, para saber se o Estado do Rio também vai esticar essa quarentena para até o dia 10 de maio, ou se essa retomada pode acontecer antes, né, dessa data, já que o último decreto do governo do estado e também aqui das cidades serranas que estão acompanhando esse decreto, ele vale até o dia 30 de abril. Para a gente fechar, então, vamos falar sobre o boletim de coronavírus aqui nas principais cidades da Serra, começando por Petrópolis. São 101 casos confirmados agora e 9 óbitos. Os últimos 2 foram registrados ontem, ambas mulheres. Eram pacientes do Hospital Municipal Nelson de Saerp, que é referência no atendimento ao coronavírus. Uma tinha 49 anos e sofria de severa insuficiência cardíaca, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis. E a outra, 79 anos, e também tinha problemas cardíacos. Já o número de recuperados
é de 11. Isso é uma novidade. Agora o boletim de Petrópolis e também de Teresópolis vem com um número de pacientes recuperados da Covid-19. Eles consideram recuperados aquelas pessoas que passaram por uma internação ou isolamento domiciliar e se viram totalmente livres dos sintomas. Bom, falando de Teresópolis, a gente tem aqui também os números, são 88 casos positivos para Covid até o momento, um óbito confirmado, 9 casos recuperados. E fechando aqui com Nova Friburgo, são 33 casos confirmados, 2 óbitos e Friburgo ainda não tem divulgado a quantidade de casos recuperados. Eu fico por aqui então, um excelente fim de semana para todos, bom restinho de feriado. Eu aguardo vocês na segunda-feira ao meio-dia no nosso Fala Povo. Tchau, tchau!